E aí pessoal, tudo bem? Professor Belo na área, vim comentar aqui o vestibular da UERJ, né? Essa prova que foi no dia 20 de março de 2022, num domingo. E tem uma questão bem aqui no início, é a questão de número 2, e depois a gente vai atacar a parte de biologia em si. Beleza? Me siga no Instagram, @professor Belo, tá aqui embaixo. Aproveita, compartilha esse link com as pessoas que fizeram a prova, com quem você conhece. Siga aqui o canal, compartilha também. E aproveita para se inscrever, né? Ative as notificações aí, para você sempre quando eu mandar um vídeo, você receber aí também. Valeu? Bom, tamo junto. Aqui nós temos a capa da prova, né? Do exame, é um exame único. Por conta da pandemia, não tem mais aquele primeiro exame de qualificação e segundo, é uma prova única, tá? Aqui nós temos um texto base que o título é A Ciência em Si, é uma letra de uma música, ok? Do Arnaldo Antunes e do Gilberto Gil. E esse texto base, ele vai servir, ó, para que você responda o item, por exemplo, o item 2, tá? Que é o que importa aqui pra gente. Então, na questão 2, nós temos: a letra da música aborda a ciência como uma forma de compreensão do mundo. Um dos campos de investigação conhecidos é a biologia, que, antes dispersa em diferentes áreas, unifica-se a partir do século XX. Nessa trajetória histórica, aqui que é o pulo do gato, as ideias de Darwin, né? As ideias de Darwin, as leis da hereditariedade de Mendel, que é o Gregor Mendel, e as descobertas da genética consolidaram um conjunto de explicações que no domínio da biologia são caracterizadas como o quê? Ou seja, ele me dá três coisas aqui. As ideias do Darwin, ele fala essa questão da hereditariedade que a gente aprende com Gregor Mendel, é justamente como que as características vão se passando ao longo das gerações. Aqui que a gente aprende aquele negócio do azão-azinho, cruzado com azão-azinho, todo mundo já viu isso daí, tá? E também as descobertas da genética, né, pessoal? O conceito de gene, né, a descoberta do DNA, como é que é a sua estrutura. Cara, tudo isso aí vai ser caracterizado como o quê? Algo vitalistas, evolutivas, progressivas ou transformistas? Obviamente, o nosso gabarito é evolutivas. Letra B de bola. Por quê, pessoal? Tudo isso que ele está falando, Charles Darwin, né, já trazia, assim como Lamarck, ideias sobre a evolução das espécies. Ok? Hereditariedade, como que o ser humano evolui? Como que é isso aí? Como que as espécies elas vão progredindo ao longo do tempo, dos milhões de anos? Essa que é a ideia da questão 2, ok? Era só essa, tá? A próxima é justamente a parte de biologia em si, que vai começar na questão 26. Nós temos a parte de matemática aqui e nós temos a questão de biologia começando aqui na 26, tá bom? Vou chegar o material um pouquinho para o lado para a gente comentar isso daqui. Vamos lá. O tecido adiposo marrom, abundante em recém-nascidos e em mamíferos que hibernam, é rico em mitocôndrias, porque possui em sua membrana interna uma proteína desacopladora da fosforilação oxidativa. O que é isso? Quando a gente fala em mitocôndria, a gente tem que lembrar de um processo de respiração celular. E essa respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. A primeira, glicólise, que acontece fora da mitocôndria, inclusive, tá? Ela acontece no citoplasma da célula. A segunda etapa é um nome terrível que os alunos amam, que é o ciclo de Krebs. E a terceira e última etapa, a gente chama de fosforilação oxidativa. Tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa são 2 etapas da respiração celular que já acontecem dentro da mitocôndria em si, que é uma organela, né, que fica no nosso citoplasma. Aí ele vai dizer o seguinte: essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo desses íons, né, do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, o que assegura a sobrevivência dos organismos. Desse modo, os adipócitos de gordura, né, os adipócitos da gordura marrom, apresentam redução do seguinte processo, ou seja, qual é o processo que está acontecendo, que está sendo reduzido? E outra coisa, está sendo reduzido justamente porque
você tem aí, né, uma proteína desacopladora da fosforilação oxidativa. Galera, olha só, tudo isso daqui, respiração celular envolvendo essas três etapas, primeira, segunda e terceira, tem o objetivo de formar ATP, que é a energia. Inclusive, essa última etapa, que é a fosforilação oxidativa, é a etapa que mais forma ATP. É a etapa mais, ela é a etapa mais energética de um processo de respiração celular. Logo, quando você analisa desse modo, né, esses adipócitos de gordura marrom, eles vão apresentar uma redução do seguinte processo, a redução da produção de ATP. Claro que vai cair a produção de ATP, é óbvio que vai cair, mas vai cair por quê? Porque você tem uma proteína que está desacoplada ali da membrana interna ali, da fosforilação oxidativa. Então vai cair a capacidade que essa célula tem de gerar energia. Tá bom? Gabarito então da 26, B de bola. A 27 é muito tranquila, é uma questão que fala sobre seleção natural. Nós temos três tipos, tá, pessoal, de seleção natural. Nós temos a disruptiva, nós temos a estabilizadora, ok? E, basicamente, a direcional. São essas que a gente estuda aí no ensino médio, tá bom? Com base nesses três nomes, aí, o que acontece? Você vai ter uma leitura do gráfico do que acontece com aquela população que ele está colocando para você, e aí você vai acabar estudando o que acontece com cada uma delas. Eu vou te dar um bizu. O bizu é o seguinte: se acontecer isso aqui, ó, com uma certa população, ou seja, se você perceber que eu tenho aqui, ó, uma população inteira, tá? E aí eu tenho aqui, vamos supor, parte 1, parte 2 e parte 3. Eu percebo que essa população, ela sofre uma queda muito forte, que é essa parte aqui do meio, ó, como se fosse nesse segundo trecho do gráfico. Se essa população ela sofre uma queda muito grande, você vai dizer que esse tipo de seleção natural aqui é disruptivo. Disruptivo ou disruptiva, tá? É um tipo de seleção natural que acontece. A população original podia ser assim, tá? Coloquei bonitinho para você em azul. Ela podia ser assim, só que aí isso seria o normal da população, né? Isso seria o normal da população. Só que aí por um acaso, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Essa população daqui do trecho verde sofre um aumento, aí ela faz essa curva aqui grandona. A população do meio, que eu estou pintando de rosa, sofre uma queda muito grande, aí ela desce, estou pintando aqui de rosa. E, sei lá, por um acaso aí, essa população amarelinha aqui da ponta sofre um acréscimo, ela sobe. Quando as populações do extremo, né, das pontas, sobem e a do meio cai, a gente vai chamar que isso é uma seleção disruptiva, tá bom? Olha a outra aqui. Se eu tenho uma população original assim, tá? E porventura acontece alguma situação e essa população, essa curva pretinha faz isso, ela desloca para o lado, ela deslocou para a direita, eu vou chamar isso apenas de seleção natural direcional, que é o que está acontecendo aqui nessa figura. Vamos ler? Tá assim, ó. O porco do mato é um grande predador de cactos. Apesar de sua boca resistente, quando há muitas opções de alimento, esses animais naturalmente optam por consumir os cactos com menos espinhos, antes de passar a atacar as plantas mais espinhosas. Considere uma população de cactos que, na presença de porcos do mato, passou pelas mudanças indicadas no gráfico abaixo. A curva 1, que está em verde, representa o impacto da ação desses predadores nessa população de cactos em um período inicial. E a curva 2, que está ali meio amarelada, ela representa esse impacto após um longo período de tempo. Ok, o que aconteceu? Eu tinha no início, na parte verde, plantas cujo número de espinhos estavam variando ali, por exemplo, entre 80 e 90. Né? 80, 90 e 100. Nesse pedaço de 80, 90 e 100, olha o tamanho da população. Foi subindo, chegou no 100, chegou no 90, a partir do 90 foi caindo. Aí, passou uma situação aí qualquer,
houve uma mudança. Você vai perceber agora que quando o número de espinhos ele chega, por exemplo, a 110, houve um aumento da população, né, desses cactos quando a quantidade de espinhos é 110. Cara, a população estava grande quando o número de espinhos era 90. Depois ela ficou maior quando o número de espinhos era por volta de 110, por aí. Tá? 100, 110, tá bom? E aí o que vai acontecendo? Você percebe que o gráfico se deslocou. Ele saiu de uma região para outra. E aí ele vai dizer, com base nessas informações do gráfico, a população de cactos passou por um processo de seleção natural do tipo direcional. O gabarito é realmente a letra C. A disruptiva seria se o gráfico fizesse aquilo ali, que eu fiz no início. E, por exemplo, se a gente tivesse a estabilizadora, que é a letra A, o gráfico faz assim, ó. É como se fosse assim, eu tenho um gráfico original assim, e aí do nada essa população do meio aumenta mais ainda. Aí o gráfico faz assim, ó. É muito louco a estabilizadora, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Então nada a acrescentar aqui, beleza? Seguimos então para 28. A tatuagem do corpo, que já era realizada no Egito entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo, é feita por meio de pigmentos introduzidos na pele por agulhas. Como uma boa cicatrização é fundamental para a aparência de uma tatuagem, pessoas com predisposição à formação de cicatrizes aparentes, chamadas queloides, podem não apreciar o resultado do procedimento. E aí ele vai falar o seguinte, no processo de cicatrização, a formação de queloides deve-se à ação de células denominadas o quê? Galera, toda vez que a gente tem um processo de cicatrização, quem vai trabalhar pra gente são os fibroblastos. É a letra A. Beleza, pessoal? São células especializadas nesse processo de cicatrização. Inclusive quando a gente se machuca, tá? Eles criam uma rede de fibrina, fibrinogênio, tá? Rede de fibrinas. Por quê, pessoal? É como se fosse uma tela. Quando a gente se machuca, se corta, por exemplo, é como se fosse uma tela que vai impedir com que o sangue seja extravasado. Tudo bem? Então não tem nada a ver com osteoblastos, condroblastos, mieloblastos. São os fibroblastos mesmo, tá ok? Bom, considere a união entre um homem portador de doença de Leber, que é uma neuropatia aí causada pela mutação em um gene do DNA mitocondrial, e uma mulher normal. Então eu tenho um homem afetado, eu tenho um homem com a doença de Leber, e esse homem vai se relacionar com uma mulher totalmente normal. Lembrando que essa doença de Leber, ela tem um problema lá no DNA mitocondrial. E vocês sabem, né? O DNA mitocondrial, ele tem origem materna. Por exemplo, o meu DNA da mitocôndria, o meu DNA mitocondrial, ele vem com as informações genéticas da minha mãe e não do meu pai. Aí ele está perguntando a proporção de descendentes desse casal. Ele quer quantos filhos, né? Qual vai ser a proporção dos filhos desse casal que apresentará a doença do pai? Nenhum. Ué, nenhum? Nenhum, 0%. Galera, se o pai está doente, o problema é dele. A mulher é normal. O DNA mitocondrial vai vir da mulher. Então o DNA mitocondrial está íntegro, está direitinho. É a mulher que vai passar essa informação do DNA mitocondrial dela para os filhos. Não é o DNA mitocondrial do pai que vai doente, não. Então por isso que a resposta é 0. Não tem chance de nenhum filho desse casal apresentar uma doença, né? No caso, na parte da mitocôndria, do DNA da mitocôndria, porque esse DNA da mitocôndria está vindo da mãe, da mulher normal. Ok? Show de bola. 30. Experimentos controlados em laboratório demonstram que peixes criados em aquários com temperaturas mais elevadas apresentam, quando adultos, tamanhos menores que outros da mesma espécie submetidos a temperaturas mais baixas. Esse é o comparativo. Eu pego um peixe, crio ele num aquário, só que a temperatura desse aquário está muito mais elevada. Quando esse peixe cresce, quando ele fica adulto, ele vai acabar apresentando um tamanho menor do que outros peixes, inclusive da mesma espécie, que foram criados num aquário com temperatura tranquila mais baixa. Aí ele vai dizer, isso alerta para um dos potenciais efeitos do aquecimento global
sobre o metabolismo de animais marinhos. Aí ele vem: o menor tamanho dos peixes em temperaturas mais altas resulta da seguinte alteração fisiológica. Ou seja, quando eu crio esse peixe num aquário com temperatura mais alta, por que ele não está conseguindo crescer, se desenvolver legal? O que será que deve estar acontecendo com esse peixe? Transtornos sensoriais, problemas osmóticos, estresse respiratório desse peixe ou atrofia das gônadas dele? Galera, provavelmente, não, né? A certeza é que há o quê? Um estresse respiratório, pessoal. Quando você tem alteração na temperatura, por exemplo, de uma água que está lá num aquário, isso vai alterar, com certeza, a solubilidade do oxigênio que está nessa água, né, pessoal? Concorda comigo? Quando você ferve uma água para fazer um café, naquela água que você está esquentando tem oxigênio. Quando tu ferve, o que acontece com a água? A tendência da água é evaporar, pô. Se você está perdendo água, galera, por aquecimento, com certeza o oxigênio está indo embora naquela fumaça ali, naquela fervura. Então se reduz a quantidade do gás disponibilizado na água. Isso o peixe vai sofrer, pô. Ele quer respirar o oxigênio da água, a água está quente pra caramba, ele não vai aguentar, ele vai entrar no estresse respiratório. Por isso que ele fica menorzinho quando ele chega na fase adulta. Beleza? Show de bola? Aí a 31 nós temos a vincristina, é uma substância utilizada no tratamento quimioterápico do câncer. E olha o que ela faz. Ela interfere na distribuição igual de material genético para as filhas, produzidas durante a divisão celular, o que compromete a viabilidade dessas células. E aí a UERJ pergunta: nesse processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento vai ser denominada o quê? Pessoal, quando eu tenho uma célula, os cromossomos estão aqui, um para um lado, um para o outro. Lá na fase da anáfase, né? E você tem aqui estruturas conhecidas como microtúbulos, pessoal, que acabam soltando feixes aqui para puxar, né, esses cromossomos para um lado e para o outro. É justamente essa estrutura celular, conhecida como microtúbulos, que é o nosso gabarito, que vai se afetar. Por quê? O microtúbulo ele consegue pegar metade da informação genética para um lado, puxar para um lado, e a outra metade da informação genética puxa para o outro. Inclusive isso acontece na fase de anáfase, por exemplo, de uma mitose. Na fase de anáfase, né, as cromátides irmãs elas se separam. E isso é bem interessante porque você garante ali a distribuição igual de material genético para as células filhas, ok? E quem vai fazer isso são aqueles microtúbulos que formam o famoso fuso acromático. Não tem nada a ver com a estrutura silvânculo, nem ribossomos, que produzem proteínas, muito menos as mitocôndrias que geram ATP, tá? Por fim, que é a 32, isso mesmo, é a última, né? Tá lá. A sobrevivência de ninhadas de filhotes de aves requer muitos cuidados, envolvendo grande gasto de energia por parte dos pais. Ok. Em função disso, em várias espécies, olha que maneiro, outros indivíduos da população manifestam um comportamento altruísta. O que eles fazem? Eles deixam de reproduzir, ou seja, essas aves deixam de reproduzir, tá? Para auxiliar nos cuidados com a prole alheia. Olha que maneiro. Eu tenho um casal de aves aqui que está se reproduzindo e tem lá uma ninhada. Beleza, ok. Tem uma ninhada de filhotes, 8 filhotes, ok. Só que aí, as outras aves daquela população, eles veem aquele casal e falam assim, caramba, a ave X e a ave Y tiveram lá 8 filhotinhos. Pô, eu vou parar de me reproduzir aqui e vou lá cuidar também desses 8 filhotinhos. Entendeu? Essa que é a jogada. Eu vou auxiliar nos cuidados junto com aqueles pais, junto com aquelas aves. Aí ele vai dizer, o gráfico a seguir representa a probabilidade de ajuda de indivíduos da população em função do seu grau de parentesco com os pais. Vamos lá. Olha que interessante. Eu vou olhar o gráfico. O que eu percebo? Se o grau de parentesco aqui for maior, né, de 0% até 50%, quanto maior é o grau de parentesco,
a probabilidade de ajuda vai subindo. Percebam, vamos supor que tem uma ave lá X e Y, tiveram lá 8 filhotinhos, aí tem alguém lá que é, sei lá, primo da ave, vamos pensar assim. Pô, a chance desse primo ajudar aqueles filhotezinhos é de 80%, ó, altão. Percebeu? Quanto menor o percentual de parentesco, a probabilidade de ajuda até fica menorzinha. Tranquilo. Essa é a leitura que a gente está fazendo do gráfico. Aí ele pergunta, com base nesse gráfico, conclui-se que a principal vantagem desse comportamento altruísta é o quê? Galera, quando uma ave está parando de se reproduzir, tá? Ele tem até uma ave fêmea lá para ele ter relações. Mas aí ele fala assim, não, vamos parar de se reproduzir aqui, vamos dar moral para aqueles filhotinhos lá daquele outro casal. Esse comportamento de ajudar o outro vai gerar uma certa vantagem para essas aves. Eu quero saber qual é a vantagem. A vantagem, galera, é que com isso, eu aqui, ó, eu ave com a fêmea aqui, eu vou deixar de gerar o meu material genético com ela, eu vou deixar de ter herdeiros, eu vou deixar de ter a minha prole. Mas eu vou acabar favorecendo, eu vou cuidar da prole do outro. Aqueles filhotinhos da ninhada vão viver mais. A tendência é que os genes dele permaneçam na espécie. Eu posso acabar morrendo junto com a minha ave fêmea aqui, mas aqueles vão viver. Portanto, eu vou acabar fornecendo uma maior frequência de um certo genótipo. Mas não é o meu genótipo, é o genótipo daquelas aves que estão lá nascendo. Então, a principal vantagem desse comportamento é que eu vou ter a maior frequência daquele genótipo ali, porque eles vão ficar vivos, porque todo mundo vai cuidar deles. Basicamente é isso. Então não tem nada a ver com menor taxa de genes de homozigóticos, nem homozigotos, né? Nem aumento da variabilidade genética, inclusive não está aumentando a variabilidade genética, tá? Redução de genes deletérios também está fora, gabarito a letra C. Tá bom, pessoal? Então esse foi o comentário da UERJ aí, espero que vocês tenham gostado. Foi uma prova que eu achei justa, não achei nenhum absurdo e a gente tá junto aí para conseguir construir sempre um saber melhor. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que você tenha ido bem. Valeu!